sou Kátia Soares. Eu sou Ricardo Soares. E você está na segunda temporada do podcast Negócios de Família. Palmas. Palmas, palmas. Bom, com muita alegria, nós iniciamos hoje o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Negócios de Família. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui, né, Ri? É isso, pessoal. Hoje vamos tratar de um tema muito específico, mas antes de se falar desse tema de hoje, vamos fazer um resumo. Uma recapitulada aí dos 10 episódios da primeira temporada, que aqui eu aproveito. Se você não assistiu, vai lá assistir. Tem vários temas interessantes que você vai perceber agora. Vamos lá. O episódio número 1, a chave para o sucesso duradouro do seu negócio familiar. Dá uma palhinha aí. Foi o nosso primeiro episódio, estávamos todos nervosos aqui, mas ali a gente colocou um resumo do que seria esse nosso projeto e falamos um pouco de cada área dentro do ambiente familiar. Foi um episódio inicial, mas vale a pena assistir. Muito bom. Segundo, 5 segredos para o sucesso da sua empresa familiar. Aí são segredos, aí você tem que ir lá no episódio 2 e ver os 5 segredos. Também, baseado tudo em empresas familiares, foi falado ali, além de 5 segredos, teve no finzinho uma dica extra. Uma dica, é verdade. Terceiro episódio, prospere por gerações. Aí a gente falou muito do planejamento sucessório em si, né? Foi um episódio mais técnico, mas muito válido. Quarto episódio, empresas familiares têm mais vantagens. Sim, ali colocamos na balança os motivos, os pró e os contras, né? Sim. Muito se fala da parte negativa de trabalhar com família. Nesse episódio a gente mudou a visão. Pegamos o lado positivo de trabalhar em família. Tem mais positivo do que negativo mesmo. Quinto episódio, o guia para começar seu negócio de família. Então, nesse quinto, falamos um pouco de gestão de negócios mesmo, tá? Foi falado como se abre um negócio, como se administra um negócio e dentro disso colocamos algumas particularidades dentro de empresas familiares. O sexto episódio, o papel do cônjuge na empresa familiar. Ufa, tô cansado. Esse é com você, foi você que falou bastante. Muito legal, dei umas dicas, nós damos algumas dicas para você participar a família e fazer a família entender aí algumas particularidades do seu dia a dia. Interessante também. O sétimo, de pai para filho, como passar a liderança da empresa. Eu vou interromper, porque na sexta você deu conselhos para os cônjuges. Foi muito legal. Você colocou saindo dos bastidores, lembra disso? Sim. Foi um episódio top esse aí, viu? Sétimo, de pai para filho, como passar a liderança da empresa. Aí foi um assunto mais voltado para o fundador da empresa. Alguns detalhes, algumas coisitas que têm que ser feitas em vida ainda por esse fundador. Testamento, o oitavo foi testamento ou holding. Foi um episódio que a gente aprendeu bastante de algumas particularidades lá de testamento e muito mais. Foi um episódio técnico. Foi mais técnico, mas não deixamos de colocar as coisas práticas, os conflitos da empresa familiar dentro desse contexto técnico. O nono, aprenda com os herdeiros mais bem-sucedidos do mundo. Foi muito bom também. Foi a nossa penúltima, né? Penúltimo episódio. Foi o penúltimo. Ali a gente colocou, a ideia foi trazer tudo que a gente aprendeu no primeiro episódio, foi um resumão de tudo que se passou na primeira temporada. E o 10º episódio que foi muito especial, né? Foi. Como a próxima geração vai mudar o mercado. Aí você fala essa daí, então. Nossa filha participou do episódio. Foi um episódio muito especial para nós. Vai lá dar uma assistida nesses episódios, dá uma curtida, compartilha com aquelas pessoas que precisam. Se você tiver alguma dúvida ou precisa de alguma ajuda, nós estamos à disposição. E vamos para a segunda temporada. Segunda temporada, pessoal. E aí, o assunto hoje começa por onde o planejamento sucessório? Como começar, Ri? Então, o planejamento sucessório, pessoal,
é o fim, é o começo. Como é que eu posso explicar? Para se chegar nele, existem outras etapas, muitas outras etapas, para a gente começar a criar um planejamento sucessório. Mas aí a gente começa, Rê, falando por onde? Você tem alguma dica? Lembrando, viu, pessoal? Lembrando não. Para vocês, nós temos aí um método. Foi criado um método, pessoal, para você conseguir chegar nesse planejamento sucessório com sucesso. Então, nesses últimos anos, nós estamos investindo nisso, testando esse método e agora nós vamos colocar ele para ajudar você que tem interesse de você mesmo montar o seu planejamento sucessório. Você mesmo, você, sua equipe, seus familiares dentro da tua empresa. Um método único que não existe no mercado e que é dividido em 5 etapas, né? Era isso que eu ia falar, em quantas etapas ele já... Menino ágil esse. E aí, Ri, por onde? Então, antes de eu conversar, pessoal, sobre esse método, o que acontece? O planejamento sucessório, ele é a parte mais importante de uma empresa familiar, né? Ele vem a ser, mas é a parte mais complicada de se elaborar. Por isso, desta montagem desse método de 5 etapas. Porque, fontes atuais de 2021, feita pela PwC, que é uma das maiores auditorias do mundo, ainda continua abaixo a passagem de bastão. Está assim atualmente. Da primeira para a segunda? A passagem de bastão da primeira para a segunda geração só está acontecendo em 1/3 das empresas, 35%. Já é muito baixo. Estou falando da primeira para a segunda, pessoal. Aí quando passa-se da segunda para a terceira, aí cai para 19%. E da terceira geração para a quarta, mínimo, né? Aí já passa para 7%. Então, tudo isso, esses índices baixos, é a falta do planejamento sucessório. Então, mas esse planejamento sucessório são muitos assuntos, são muitos profissionais envolvidos, além de emoções. Então, é difícil fazer. É difícil até de contratar uma empresa para fazer, sabe? Porque as pessoas não sabem nem como começar isso, né? Porque se mistura muitos assuntos num momento só e o erro está aí. Você tentar já fazer o planejamento sucessório. E o que a gente ensina? Que antes de chegar lá no planejamento sucessório, você precisa passar por 5 etapas na sua empresa. É isso aí. Entendeu? E alguns outros motivos que essas empresas não passam em gerações é que, às vezes, pessoal, a família daquelas pessoas daquela empresa, a família cresce mais rápido que a própria empresa, né? A empresa, às vezes, está lá estagnada no faturamento e a família da pessoa cresce e eles querem dar emprego para todo mundo e todo mundo tira seu salário de lá e a empresa não consegue, ela não cria atração, ela não consegue evoluir. E uma outra questão dessa falta de sucesso, de sucessão, vem do fundador. Uma dele não conseguir admitir e não querer passar o bastão para essa geração nova, por vários motivos. Um, por causa dele, foi ele que criou, é como se fosse um filho para ele, ele está fechado naquilo. E uma outra causa é que esse pai, às vezes, essa mãe, sofre tanto, porque você tem uma empresa hoje no Brasil, fácil, empreender é difícil. Ele sofre tanto que ele não quer isso para os filhos. Então ele não quer passar. Ele fala, não vou passar essa bomba para o meu filho. Já ouviu falar isso, né? A gente já viu acontecer, então, né? E por causa dessas coisas, dessas crenças. Mas tudo por quê? Por falta de fazer um planejamento sucessório. E esse planejamento, pessoal, não é feito do dia para a noite. Aí voltando naquilo, por isso que criamos esse método, que vai ajudar muito a vocês ali em 5 etapas, com calma, sem investir muito dinheiro, você conseguir você mesmo, não terceirizar já de início isso. Você aliás, mesmo, é um dos erros, né? Terceirizar a solução, né? Você mesmo, dentro da tua empresa, conseguir esses passos, conseguir essa clareza do planejamento sucessório. Legal, Rim. Então vamos lá. Por onde
por onde começa? Qual é a primeira luz, sabe? Às vezes a pessoa tá sem expectativa, sabe? Tá certo. tudo tão nebuloso, né? Sim, tudo confuso, né? Então, das 5 etapas, a primeira etapa, e tem que ser a primeira etapa, ela não pode ser a segunda, é você revisitar o seu negócio, você fundador, é mais diretamente para os fundadores, revisitar na questão de cultura, como está a cultura da tua empresa, qual a visão da tua empresa, qual a missão dela, quais os valores. Parece simples, pessoal, mas é daí que começa tudo. Por quê? Qual a visão, você fundador, você tem o que de visão da tua empresa? Você pensa em suceder para os filhos? Você pensa em vender essa empresa? Você pensa em colocar dinheiro de fora, aporte de capital? Você pensa em ter um sócio majoritário? O que você pensa de futuro? Tem que definir, né? Algumas coisas. O sócio, os fundadores têm que definir, antes de começar esse planejamento sucessório, isso tem que ser conversado. Porque eu falo revisitar, que às vezes no dia a dia, o empresário não tem tempo de sentar e rever essas coisas. Então, no nosso método, a gente começa por aí. A gente senta com o pessoal, nós vamos revisitar o nosso negócio e vamos reconstruir alguma coisa. Às vezes um detalhe ali, uma coisa que não tinha na tua consciência, você começa, fundador, a abrir o leque. Porque às vezes, na maioria das vezes, está até incutido, né, no dia a dia. Mas talvez eles nunca tenham parado, que é o que acontece muito, né? Não tenha parado para falar, não, peraí, vamos deixar isso bem claro. Sim. Vamos deixar isso claro, não subentendido. Não é isso, Rê? Sim, deixar claro para ele, primeiramente para ele, e depois para os familiares, os sócios, o pessoal que está envolvido ali. Sim. E após esses fundadores entenderem onde eles querem chegar, qual tipo de cultura que já existe naquela empresa, o que tem que mudar, o que tem que melhorar, quais os valores, o que ele quer deixar de legado. Sim. Depois dele visitar isso como empresa, é importante esse fundador, pessoa física agora, tá? Sim. Esses fundadores saberem o que eles querem de futuro. É importante. Qual que é a sua meta? Você quer continuar na empresa por mais quantos anos? Sim. Eu não quero sair da empresa. Ok, é um direito do fundador. Só que se estamos montando um planejamento sucessório e eu já sei que o fundador não quer sair da empresa, a gente monta um comitê de conselho, Sim. coloca esse fundador no conselho, presidente do conselho, você deixa ele ativo. Então aí você cria ferramentas para deixar esse fundador ainda na empresa, mesmo numa sucessão. Sim. Então precisa estar claro isso. Porque acho que a ruptura, para uns é da pior maneira possível, né? Sim. Que é a morte. Vai lá, o fundador ou a fundadora morre. Então é a pior maneira possível, porque talvez os familiares ou as pessoas que estejam Sim. envolvidas não são nem participadas, né? Não tem aí intimidade nenhuma com o negócio. E a outra é quando o fundador não quer sair. Sim. Ele quer ter um papel ativo. É importante entender isso também. Porque talvez não seja essa sucessão seja tão agressivo para quem tem que sair, né, Ri? Sim. Que talvez a solução seja criar ou dar um papel ativo, né? Então. Pro fundador, não é isso? Por isso que é a nossa primeira etapa, para você ver como é importante. Porque acontece muito no planejamento sucessório de os filhos já colocar o planejamento sucessório na mesa e nem perguntar para o pai, o fundador, para o pai, para a mãe ali, se eles querem isso para a vida deles, né? Então, esse fundador, ele tem que saber o que ele quer de futuro. Às vezes, ele quer parar de trabalhar daqui 5 anos. Ok, vamos mexer, já vamos incluir essa informação no planejamento sucessório. Sim. Ele vai sair daqui 5 anos. E nessa não tem nenhum dos sucessores ainda apto para assumir a empresa. Então, tudo bem. Vamos no mercado atrás de um CEO, vamos atrás de um profissional.
Entendeu? Que tudo começa por aí. Sim. É a raiz. O que acontece, pessoal, que o planejamento sucessório começa de trás para frente, aí não chega. Porque essas informações que parecem simples fazem toda a diferença, na construção do planejamento sucessório. Por isso que no nosso método, a primeira etapa, o primeiro passo, o que vocês quiserem falar, é falar de cultura, visão, futuro, valores. É importantíssimo. Ter bem definido, né? Bem claro isso, né? Sim, muito claro. Porque cada empresa, ela tem suas características, né? A gente estava até conversando umas semanas atrás sobre isso, né? Talvez esteja tão incutido, mas que nunca foi falado, escrito, deixado claro, né? Sim, e às vezes algum daqueles herdeiros não concorda com a cultura daquela empresa, com a missão, e nem vai seguir adiante. É um direito dele também, sabe? Então, isso tem que ser conversado, isso tem que ser revisitado, porque já existe, tudo isso já existe dentro de uma empresa. É que às vezes não está num papel, não está assumido, conversado, né? Sim. Entre as partes. Deixado claro, conversado, é isso. Isso. A palavra-chave é conversado. E depois a gente vai para onde? Para o legado? Segunda etapa? Sim. Segunda etapa a gente vai para a gestão do negócio. Não tem como, pessoal, montarmos um planejamento sucessório sem falar dele, do din-din. Infelizmente, o dinheiro é muito importante no planejamento sucessório. Sim. Porque esses herdeiros vão ter as suas famílias terão suas opiniões e o dinheiro tem que estar claro nesse processo, planejamento sucessório. E para eu ter essa clareza no planejamento sucessório, os fundadores e os sucessores e os herdeiros têm que estar na mesma sintonia daquele negócio. Eu quero dizer assim, quais são os indicadores, quais os resultados daquela empresa? Às vezes é uma empresa que não dura mais 2, 3 anos. Então não adianta fazer um planejamento de sucessão se não parar ali e tentar arrumar essa empresa. Né? A saúde financeira da empresa. Revisitar essas retiradas de cada um. Como é que vai fazer? Montar regras. O sucessor que não é ainda, ele não está ainda, ele trabalha na empresa. O que trabalha vai ter um salário de mercado, mais a parte da herança. O que não trabalha vai ter só a parte da herança. Vamos deixar isso claro. A empresa pode pagar até tal valor. Por quê? Porque estamos alinhando a gestão do negócio, estamos vendo os indicadores até onde podemos ir como caixa de empresa, como Sim. empresa. Então, a segunda etapa, a gente vai revisitar a nossa gestão de negócio. Nós vamos sentar, o empresário vai ver suas vendas, seus custos fixos, o que dá para melhorar na gestão. Então, é mais um pilar de gestão mesmo, que é importante também para essa montagem do planejamento sucessório, você saber como está a saúde financeira da tua empresa, até para você distribuir valores ou não ficar algo de boca, né? Isso a gente, à medida que nós formos implementando aí com as pessoas, né, nos seus negócios, é uma conversa muito importante, né, que você vai ter que ter aí, não num ambiente hostil, Sim. né, Ri? É uma conversa muito importante que tem que ser tão preparada quanto aonde nós queremos chegar com o negócio. E apesar de ser um assunto que envolve polêmicas entre os familiares, mas é tão importante que vale aí gastar um tempinho, né, Ri, Sim, com isso, né? Dentro da gestão de negócios, teremos até umas aulas de auditoria, auditoria interna. É importante, gente, ter os números, você saber de onde surgiu aqueles números, até para a saúde financeira do negócio. Ele vai afetar diretamente o planejamento sucessório, mas essa segunda etapa vai ajudar o seu negócio a crescer. Vai solucionar as outras etapas também, né? Vai facilitar as próximas etapas, né? É isso. Então, a segunda etapa é a gestão do negócio. A terceira, vamos para... Terceira etapa, pessoal. A gente já sabe onde quer chegar na primeira, se vai continuar, se vai vender a empresa. Sim.
Na segunda etapa, sabemos como é que está a saúde financeira, como estão os processos, auditamos, tudo a gente mesmo, tá, pessoal? O método é para você, empresária, você mesmo pôr a mão na massa e realizar esse trabalho. Não é nada, é um passo a passo. Apesar mesmo de poder contratar, as empresas que podem contratar esse tipo de serviço, por que a gente fala disso, de estar presente, né, de estar debruçado no negócio? É porque não dá para terceirizar. Sim. Né? Você pode contratar uma empresa, mas você tem que estar presente. Por isso que eu digo muito revisitar, né? Sim, a palavra é essa, né? Então, a terceira etapa, pessoal, é a administração de bens, mais conhecido como a holding familiar, onde existe um erro grave no mercado aí sobre holding familiar. Porque não é isso que... não é o real papel que executa, né? Sim. Quando eu converso até com amigos, falo, você tem que cuidar do seu planejamento sucessório. Normalmente, o empresário, o empreendedor fala assim, se ele já mexeu com isso. Eu já tenho uma holding familiar, tá sossegado, tá resolvido. E a holding, pessoal, nada mais ela serve para planejar, você colocar regras, tá? De herdeiros, de sucessores, mas ela é para planejar os bens atuais e os futuros bens que aquela empresa gera, que aquela família gera, aquela riqueza. Sim. É para gerar bens, que já administrar gerou bens. É isso. Não é para resolver um planejamento sucessório numa holding. A holding é uma das ferramentas. Ela vai organizar o processo de administração daqueles bens. Quando os fundadores morrerem, não precisa de um inventário, porque já vai estar lá na holding para que tantos por cento para cada um, etc. Organizadinho, é isso que você falou. Isso. Organizar, né? Os bens atuais e futuros. A palavra aqui é organizar. Organizar. A holding não resolveu o seu planejamento sucessório de jeito nenhum. E para essa terceira etapa, além das nossas aulas práticas, nós vamos ter aulas com um especialista, um advogado especialista em holding familiar. Vai ser bem prático mesmo, né? Vai ser bem prático. Essa é a terceira etapa do planejamento sucessório. A quarta etapa a gente vai para... Quarta etapa, pessoal. Não tem jeito. Temos que fazer um belo, esclarecido acordo de sócios. Por quê? Sócios que eu digo aqueles atuais. Ainda não estamos colocando os familiares que estão de fora. Provavelmente, seu sócio é seu parente. Ou se não é, ou se não for, a chance de no futuro a outra geração misturar os parentes é grande. Então, mas normalmente o seu sócio é teu parente, ou teu amigo, mas ele é teu sócio. E pode ter pessoas da tua família nessa empresa como do seu sócio. Então não deixa de ser algo familiar, entendeu? Mistura a família do sócio A com a família do sócio B. Temos uma empresa familiar. Misturou, né? Então é o seguinte, esse acordo do sócio tem que ser muito claro. Tem que pegar seu contrato social, que a gente nem dá muito valor, né? E dar uma revisitada e dele tirar um contrato de sócios com as regras do dia a dia do negócio. Como que é o método? É o dia a dia. O que pode entre os sócios, o que não pode, até horários de trabalho, a retirada vai ser como... eu sou o sócio vendedor, você é o sócio administrativo. Eu acho injusto ganhar a mesma coisa que você. Eu vendo. Então tá bom, vamos ver. Vou te dar uma porcentagem na venda. Sim. Tem que deixar definir tudo claro. Definir bem os papéis também, né? Sim, os papéis de cada um dentro do negócio. E o mais importante, pessoal, num acordo de sócios é já combinar a saída de um dos sócios, a treta. Já combina, pessoal. Já deixa combinado as regras de saída. Se for sair, vai sair desse jeito, vai ser pago em 60 vezes do valor atual do faturamento. Aí monta, existe. E lá no nosso, isso, né? E no nosso método, a gente já vai dar alguns caminhos, alguns modelos de acordo de sócios. Já vai estar mastigadinho, entendeu? Então a pessoa já vai poder ter uma luz ali. E para você ver, o acordo de sócio entra dentro do direito societário.
Então, também teremos uma aula com um especialista, um advogado em direito societário. Não sei se vocês estão vendo, pessoal, para se montar um método, olha quantos profissionais envolvidos. Não é um advogado ou um consultor. Não, são um contador. O planejamento sucessório, aquilo que eu falei no início, é várias etapas para se chegar nele com sucesso, né? Então, é uma trilha, né? Uma trilha. É uma trilha, né? Não dá para você pular casinhas, senão você vai ter, igual naqueles jogos, né? Você volta tantas casas se você não fizer do jeito certo, né? Sim. E essa trilha foi montada por nós aqui com a experiência de tanto experiência, tempo. Né? Não foi teoria, né? E não é um achômetro, né? Não. É algo que já foi testado, que dará resultados. Dá resultado, né? Dá resultado, né? Então é isso. E o quinto passo, que é um tema até bastante falado, né, Rê? O quinto passo, pessoal, vem dentro da governança familiar, que é o protocolo familiar. No passo anterior, a gente fez um acordo entre os sócios. Sim. Agora a gente vai passar esse acordo, o protocolo familiar, nada mais é também de um acordo entre os familiares que estão envolvidos diretamente e indiretamente no negócio. Aí já é um acordo, é um protocolo familiar, um acordo familiar. Aí já se senta os familiares para colocar algumas regras específicas da família. Por exemplo, os filhos vão casar. Aí já tem que deixar nesse protocolo qual vai ser o regime de casamento. O regime é parcial de bens. Esse protocolo ele é todo elaborado para blindar a empresa, o negócio. Sim. Que o negócio tem a longevidade, sim, né? Uma outra regra. Os herdeiros vão poder usar o nome da empresa para outros negócios? Isso é o filho da Magazine Luiza. Sabe assim essas referências? Sim. Eu vou poder usar o nome da empresa matriz para outros negócios? Eu, como herdeiro ou como familiar daquele business, eu vou poder abrir um outro negócio? Entendeu? Então são coisas assim. Algumas coisas também sobre postura, cuidado com mídia, cuidado com escândalos. Então, conforme o grupo, o negócio vai crescendo, esse protocolo familiar tem que ser revisitado. Sim, atualizado, né? Tem que colocar essas coisas que são importantes. E também existe um outro erro. As pessoas pegam o protocolo familiar e acham que montou o planejamento sucessório nele. E ele, gente, é só as regras da família envolvida direta e indiretamente. Não é para colocar mais nada além disso. Por isso que tem a hold para hold, protocolo para protocolo. E assim a gente vai criando o planejamento sucessório. Eu acho que assim, uma visão geral... dá até uma primeira esclarecida já, né? Porque eu acho que as pessoas não têm nem muita noção, né? Ideia, talvez seja a palavra ideia, do que se trata isso, né? Sim. O protocolo familiar ele é mais recente, porque ele vem de dentro da governança familiar, que vem de dentro da governança corporativa, né? Então, quando se fala em governança, se pensa em empresas grandes e tal. Isso mudou, não é mais assim. Precisamos ter consciência que no futuro, nos dias atuais, precisamos da governança, que é uma organização do seu negócio. Porque se lá em cima, se o fundador já pensa em vender a empresa, ele tem que ter o olhar bem voltado para a governança. Ele tem que deixar a empresa dele redondinha para ser vendida. Então, a importância de revisitar lá em cima onde você quer chegar, né? Eu acho que dessa nossa primeira conversa aqui sobre esse tema tão importante, a palavra é revisitar. Né? A palavra-chave desse processo aqui é revisitar, né? Sim. É revisitar o legado que você quer deixar, aonde você quer chegar, é revisitar. Sim. É revisitar a gestão, que é a saúde do negócio. Sim. É revisitar os bens e a administração desses bens.
é revisitar os acordos ou os pré-estabelecidos, ou se não foi, é uma ótima chance de estabelecer esse acordo de sócios. E é revisitar, relacionado à governança familiar, o protocolo familiar, porque aí revisita o que não foi conversado, Sim. Conversa, e o que foi conversado, ajusta. Então, aí, após essas 5 etapas, podemos aí, pessoal, a começar a montar o nosso planejamento sucessório. É isso que entendeu? A diferença de já chegar num planejamento sucessório. Primeiro a gente vai revisitar todos os setores que são importantes para a montagem desse planejamento. E dentro do nosso método, esse planejamento sucessório, teremos lá 2, 3 aulas que vamos ficar nisso, Sim. que já vamos ter alguns modelos. Só que de tudo que das 5 etapas, o mais fácil vai ser o planejamento sucessório. Porque indiretamente ele já estará feito por vocês. Cada um já... Sim, porque quem conhece o negócio, né? Ele já revisitou todas as áreas. Aí agora é só usar uma técnica. A gente tem a técnica e montamos junto o seu planejamento sucessório. Olha que legal. Você mesmo vai conseguir ter o seu planejamento sucessório. Dizer para você que é empreendedor, né? Que tem luz no fim do túnel, né? Que tem luz, né? Sim. Aí depois você, lógico, tem que pegar um profissional, um advogado, para deixar esse planejamento, esse processo sucessório, né, certinho, tal. Mas aí a montagem, que é o mais importante, já foi feita. Vocês mesmo em unidade, em família ali, dentro da empresa de vocês, conseguiram montar esse planejamento sucessório. Esse é o nosso objetivo. Então, já que a gente até deu uma recapitulada aqui, para não fugir da nossa tradição, a gente podia dar eu não vou falar conselho, gente, vou falar um incentivo. A dar para você uma palavra de ânimo para quem está pensando nisso. Ou não quer nem pensar nisso, que eu acho que é a grande maioria, né? Pessoal, então, é algo que no nosso projeto estamos querendo deixar mais leve. Acessível e que todos consigam criar o seu planejamento sucessório. Sim. Aqui a gente já conversamos algumas dicas dos passo a passo. Se você pegar esse episódio de podcast e já revisitar alguns setores na tua empresa, você já consegue criar um modelo de planejamento sucessório, tá, pessoal? Então não desanima não, estamos juntos. Agora nós estamos partindo para ajudar você, empresário, empresária, né? Na prática. Estamos criando a nossa mentoria. Sim. Depois vai ser explicado tudo, mas estamos felizes que eu vou poder pessoalmente ali pegar na tua mão diretamente te ajudar nesse planejamento sucessório. É isso. Então, fico muito feliz que você esteja aqui. Eu peço que você comente esse vídeo, me diga aí qual é a sua principal dificuldade ou sua maior dificuldade, e a gente está aqui à disposição para, no que for possível, contribuir. É isso, pessoal. Que Deus abençoe a casa de cada um, a empresa de cada um, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, pessoal.